Boa tarde, nós aqui novamente na segunda temporada do podcast ABC News 2026 e vamos logo ao ponto, né, da questão que a gente levantou aí há algum tempo atrás, que é a questão do pós-emancipador aí de Diadema, né, falar com São Bernardo, que tem muita história, faz parte também disso, mas a gente começou a levantar essa pecha do pós-emancipador, né, e divulgar e querer levar isso adiante para mostrar, para fortalecer a identidade aí da nossa cidade de Diadema, nossa querida Diadema. Só que hoje eu quero mais do que falar sobre o pós-emancipador, como surgiu a ideia, de quem surgiu a ideia. Nós somos somente um transporte, o veículo que vai levar essa informação, que vai levar para o debate, para a conversa com a população, para que vocês comecem a entender o que é esse pós-emancipador, né? E vem ganhando força, a gente vai trazer novidades aqui hoje nesse podcast, bacana. Mas como que começou, né? Essa ideia de pós-emancipador, como que surgiu, quem é que pode ser e tal, e um bate-papo ali acolá, ele apareceu com essa ideia que é o professor Luiz André Luiz. André Luiz. Então, assim, o André, já deve ter aparecido na câmera aí ou não, mas independente, muitas pessoas em Diadema conhecem. São Bernardo também, ele é muito conhecido, mas em Diadema ali ele foi secretário adjunto. E hoje a gente está aqui para trazer o cara que começou com essa ideia. Eu falei, cara, isso não tem nada a ver, você vai arrumar confusão com os emancipadores. Só que a gente já foi atrás dos emancipadores também. E eles estão falando que é legítimo. Né, André? Sim. Então hoje eu estou aqui com o professor Luiz André, André Luiz, que vai falar um pouco mais, até com propriedade, porque eu absorvi muita coisa que a gente bateu papo e aí transformei em matéria. Trouxe aqui o Cláudio Cruz, sim, né? Advogado também, um pós-emancipador, que a gente bateu um papo. Walter Carreira, Adão, né? Que acho que foi mês passado, começo de fevereiro, né? A gente bateu um papo também. Então, assim, o Walter que escreveu 2 livros sobre as ruas de Diadema e sobre Diadema. Então, ele pôde trazer muitas histórias sobre isso, falou que é interessantíssima essa questão do pós-emancipador. E hoje a gente vai bater um papo com ele, professor André Luiz, né? Dessa vez com toda, né? Que vai deslinchar um pouco mais, abrir mais essa caixa de Pandora, para a gente entender um pouco mais o que é esse pós-emancipador e o que isso reflete, né? Principalmente na sociedade ademense. Tudo bem, professor? Tudo certo. E a construção, até quando se produz artigo científico, você trabalha o sobrenome na primeira pessoa, então Luiz André, né? Luiz errou acertando. Exatamente. Então, fico feliz novamente, né, aqui no ABC News, trazendo esse tema que, na verdade, é uma provocação que eu fiz para ti, e você rapidamente absorveu. E aí isso é legal ver o quanto meios de comunicações comprometido com temas importantes, né? Como eu venho sempre fazendo provocações para você, meio ambiente, sustentabilidade, né? A gente até compartilhou alguns artigos juntos, né? E a questão do pós-emancipadores, ou esse conceito em construção, que é importante definir, ele nasce, Lubac, exatamente da resenha no bar. Aquela resenha boa de sentar uma tarde com amigos. Então, eu tenho amigos bem mais velhos do que eu, tenho uma tendência, desde muito jovem, né, de lidar com pessoas mais velhas. E tive o altíssimo privilégio de ter amigos que vêm nesse processo de construção da cidade de Diadema. Não sou filho de Diadema, mas me sinto muito grato, né, de ter tido várias passagens aqui como diretor de gestão ambiental na gestão do Mário Reale, como secretário adjunto na última gestão do Felipe, né, e atuando aí como consultor em várias frentes. E nessa conversa de bar, Lubac, o que ficava muito forte para a gente é a manifestação de pessoas que constroem a cidade sem nunca serem citadas em episódios nenhum. E por que eu trago isso como algo importante?
nós falamos de uma cidade jovem, que ela pode ser contada pelas pessoas, pelos seus personagens vivos. É diferente quando você tem histórias que são contadas por memórias interpretadas por outras pessoas. Então a história ela fica comprometida. O que é a história e o que é verdade? Qual que é a verdade dos fatos, né? Eu estava esses dias numa dessas conversas com um grande nome da cidade, que é o Dr. Salim, e ele falava, André, uma coisa é o que as pessoas dizem, que ouviram falar. Outra coisa é o que a gente viveu na pele. Então tem uma diferença muito grande. E nós temos uma oportunidade ímpar. Eu acho que a cidade está num período muito importante de ainda conseguir resgatar essas pessoas com altíssima lucidez para nos ajudar a continuar construindo a história de Diadema e continuar contando a história. Só para dar um destaque, mas o André trabalha com meio ambiente, quer se meter com a questão de cultura, história. Minha primeira formação é administração pública, tenho especialização na área de meio ambiente e sempre apostei na construção de políticas públicas sérias. E entendo que uma cidade, ela tem que ter uma identidade forte. Ela tem que ter a sua história muito bem registrada. Ela tem que valorizar os seus agentes de transformação. Ela tem que olhar a cidade como um todo, não só o agente político, mas o agente econômico, o agente de lazer, né? E essas pessoas estão aqui na cidade, gerando emprego, renda, segurando a onda, né? Todas essas mudanças econômicas que nós vivemos aí, vamos falar nas últimas 7 décadas, e tem gente resistindo até hoje na cidade, apostando e acreditando. Mesmo passando por momentos difíceis, mudanças de gestões, mudanças de políticas públicas e assim por diante. Então, isso é uma forma que eu tenho, junto com alguns pesquisadores, de agradecer, né, o quanto essa cidade contribuiu com a minha formação. Então, nós estamos aqui numa jornada de um projeto que hoje eu quero apresentar com começo, meio e fim, com etapas muito bem definidas e novamente agradecer o rápido compromisso da ABC News nessa jornada. Mas assim, você está falando, o pessoal vai perguntar o que o cara do meio ambiente, você está contribuindo também, né, como esse cidadão que você acabou de falar, seja um comerciante, seja um professor, um operário da cidade, e você está contribuindo agora mais do que nunca para resgatar essas pessoas. E tem um detalhe que eu estava pensando esse dia sobre o título de cidadão diademense, por exemplo, como tem em todas as cidades. Então, assim, você acaba dando esse título para a pessoa, por quê? Porque ele também contribuiu para a cidade, né? Aí vai lá um vereador, escolhe, faz toda lá a pesquisa dele. Até recentemente tivemos a secretária de comunicação de Diadema, que é a Andrea Brock, que recebeu. Perfeito. Né? Então, assim, agora a gente vai fazer algo muito maior até. Né? Não estou falando nada contra o cidadão, o título de cidadão diademense é importante, como outras cidades. Quem vai determinar isso é o vereador, junto lá com os seus assessores, vai fazer a pesquisa. Mas nós vamos resgatar pessoas que estão praticamente na cidade, sei lá, 30, 20, 40 anos, contribuindo de fato, né? Seja como uma empresa, seja como um político, né? Um ativista em alguma causa, mas que ele tenha uma sequência, um tempo longo, até 30, 40 anos, é minha vida, né? Sim. 3 décadas de contribuição. São 3 décadas de contribuição, não é contribuição de impostos, é contribuição de serviço. Serviço, trabalho. De algo que fez a cidade crescer e que marcou a cidade. Né? Então, aí você entra nessa linha de que você quer trazer isso para a cidade que você achou importante. Você poderia falar, vou levar isso para São Bernardo do Campo. Sim. Mas também você tem um histórico na cidade, né? Então, exatamente. Aí surgiu essa questão. E é isso, Lubac. Eu acho que, novamente, quando a gente pensa política pública, quando a gente pensa uma cidade fortalecida, ela tem que ter a sua identidade preservada, a sua identidade clara e sua história preservada. Com todo respeito, eu acho que a cidade ela vem construindo aí pela Casa da Memória, pela Secretaria de Cultura, bastante informação. Mas, por exemplo, a última pessoa que a gente entrevistou, que é o Dr. Cláudio Cruz, ele trouxe tantas fotos. Tem um acervo gigante. Absurdo.
que a casa de memória, duvido que ela tenha, seja a foto dele numa perspectiva como que era o bairro, porque está no fundo, seja a foto do pai dele lá na construção da Imigrantes, seja a máquina que o pai dele registrava as coisas. A molecada jogando bola lá. A molecada jogando bola. Casa, era uma casinha aqui. Exatamente. Então, olha o quanto nós estamos contribuindo para a memória da cidade. E aí, já entrando, Lubac, no projeto, então o conceito em construção chama pós-emancipadores, exatamente primeiro em respeito aos emancipadores, que aqui eu quero deixar registrado o nosso respeito aos emancipadores, mas eram pessoas, e é engraçado isso porque teve várias movimentações de Lubac, tem bastante história política ali de movimentação nesse período. Os pós-emancipadores, uma parte deles nem sabia o que estavam fazendo. A diferença de voto foi muito pequena, acho que 37 votos. Então, não necessariamente não era a maioria que tinha clareza da importância da emancipação. Isso achavam que ia trazer mais imposto, mais responsabilidade, mais problemas para eles. E essa construção, ela foi um ato político importante. Pois bem, a partir daquele ato político, quais foram os atos econômicos, do ponto de vista de empresas que vieram para cá, do ponto de vista dos imigrantes que vieram construir o seu ambiente de trabalho e também para a geração de emprego e renda, né? As pessoas que vieram trazer cultura, lazer e qualquer outra atividade que esteja relacionada ao crescimento de uma cidade. Essas pessoas, elas não são citadas. Às vezes uma pessoa ou outra, numa discussão da mãe de alguém, de um projeto de lei, de uma rua, mas de fato elas não são lembradas. E aí essa é a proposta, que a gente consiga olhar. Vamos chamar de critério, a gente vai construir isso como perfil, isso novamente, é um conceito em construção. Só para deixar registrado, hoje em dia, tem políticos dizendo que vão acabar com municípios pequenos. Então pode ser que Diadema naquela época, como você acabou de dizer que não era Diadema, mas os emancipadores não sabiam muito bem o que estavam fazendo, podia ter entrado numa situação que não podia ter dado certo. Sim, perfeito. Na época tinha 11 mil habitantes aqui. 12 mil e pouco, com dado de 58. E a pessoa, se não tivesse dado certo, ficasse pequeno, olha o tamanho que cresceu Diadema. Hoje tem candidato a presidente dizendo que quer acabar com alguns municípios ali do lado do Nordeste e tal. 5 mil, 3 mil habitantes, que tem custo operacional para o Estado, para o município. Ele não arrecada nada, alguém vai bancar isso aí, né? Vai ter que manter ele. E assim, Diadema deu muito certo. E olhando a história, Diadema ela tem potencial de dar mais certo ainda. Porém, também olhando a história, eu acho que Diadema poderia ter dado mais certo. Isso é a reflexão para a gente fazer. Primeiro, pela questão do crescimento populacional. Segundo, a questão da explosão industrial aqui com as atividades. Terceiro, pela posição estratégica que ele está. Quarto, pela condição de infraestrutura. Hoje nós temos acesso de infraestrutura que dá conexão a mais de 8 cidades no entorno, né? A questão diria até uma certa maturidade política, porque aqui já foi cenário de grandes discussões políticas, né? Em respeito a todas as gestões que passaram por aqui, mas ainda acho que poderia ter dado mais certo. Vou dizer por quê. Um ponto, por exemplo, hoje potencial de votos válidos garantiria 2 deputados eleitos pela cidade, minimamente. Né? E nós temos números que provam isso, com tranquilidade, ainda dividindo mais votos para outros. Nós temos aí um período com baixa representação política, deputados estaduais e deputados federais. Mas São Bernardo é maior. Ok, mas acaba sendo mais organizado e acaba tendo 1, 2, até 3 representantes. Diadema tem esse potencial. Então isso, por exemplo, Diadema poderia ter articulado mais recursos com mais representantes filhos da cidade,
coisas que a gente não conseguiu, né? Ou conseguimos pontualmente com alguns suplentes, assumindo rapidamente a cadeira, 1, 2 anos, e não conseguindo até se reeleger em algumas construções. Quem é? Foi o Zé Augusto, Zé Augusto, Felipe, Regina, Mário Reale, também, Regina, Márcio da Farmácia. Márcio da Farmácia, o último, né? O último, por exemplo, né? Então, assim, nós temos Vicentinho que mora, que é residente. Quase saiu candidato a prefeito. Quase saiu candidato a prefeito, mas ele construiu a identidade dele em São Bernardo do Campo. Mesmo tendo residência aqui. Então, não dá para dizer que ele é legítimo representante somente de Diadema, como alguns deputados se identificam. Eu sou filho da cidade XYZ. Então, dentro dessa discussão, Lubac, primeiro passo. Nós estamos falando aí de 59, né, exatamente final de 59 para 60. E nós estamos falando de pelo menos da década de 60 até a década de 70. É a grande década de Diadema. Os dados mostram que, dados de 58, eu vou falar de 12, 13, 15, até 12.800 habitantes tinham, porque o censo não era organizado. Em 60 teve censo. Isso já explodiu para quase 50 mil habitantes. Então, foi rápido. Na verdade, o censo de 60 ele sai depois, né? Mas o dado era um dado oficial no período. Tem informações que falam 24, 28 mil. Então, as informações elas não são tão bem estruturadas. Mas é fato que Diadema veio dobrando a sua população a cada década. De 50 para 100, de 100 para 200, 200 para 300. Coisa absurda. E é fato que ela teve uma posição econômica muito significativa. No estado de São Paulo, ela chegou a ser a 16ª do estado de São Paulo, não lembro direito. São dados que eu acho que é legal a gente depois trazer também o ranking da cidade aí na questão da atividade econômica. E hoje, com mais de 380 mil habitantes, alguma coisa assim, que eu não vou lembrar exatamente o dado preciso, mas com uma contribuição absurda na região do Grande ABC. Então nós estamos falando aí hoje o censo fala 392 mil habitantes. De 2022. 22. Então se a gente pegar, porque aí tem algumas cidades que também tiveram pico de crescimento e teve cidades que tiveram desaceleração de população. Isso é uma coisa muito legal. Então é um fenômeno que aconteceu em algumas cidades que começaram a sair do centro mais apertado e ir para o interior de São Paulo. Isso aconteceu nos últimos 6, 7 anos. Então isso é um dado importante também. Dentro dessa realidade, Lubac, o que a gente vem trazendo como proposta? Primeiro, falando de questões práticas. Nós estamos definindo um conjunto de critérios para essa construção desse conceito. Segundo, nós estamos trabalhando com uma faixa aí da década de 60 a 70, né, no máximo até 72, 73, que é um período que teve muitas pessoas que estão até hoje, né, que vieram nessa faixa. E terceiro, pessoas que tiveram, isso é o mais importante, uma atividade econômica efetiva, ou uma atividade de desenvolvimento efetiva na cidade, durante os últimos 30 anos e que está até hoje. Então, mas teve fulano que há 10 anos atrás ele foi embora, mas contribuiu muito com a cidade. Não, nós queremos saber desse cara que vem ajudando a construir, desde quando chegou na cidade, vem gerando emprego, renda, segurando todos os BO, pagando seus impostos, e que está até hoje, que tem endereço, CNPJ, né, que frequenta os bares, as padarias e todos os locais da cidade. É o protagonista silencioso. É esse cara que a gente quer ouvir. E nada mais é do que os pós-emancipadores uma grande escuta. E aí qual o nosso diferencial? Novamente trazendo um compromisso aqui, pessoal meu também. Nós queremos ouvir, gravar e publicar essas informações. Então nós queremos ouvir, como está gravado e sendo publicado aqui pelo ABC News, a gente espera abrir isso para qualquer mídia, né, que venha construir, mas a ABC News é a grande mãe desse projeto. Nós queremos publicar isso,
né? E aí publicar em várias formas, seja o acervo, com cada um que a gente venha falar, conseguir fazer cópias do acervo, disponibilizar para casa de memória, para as bibliotecas, enfim, mas também publicar nos jornais, fotos, coisas antigas, comentários, por exemplo. Até vou pedir a permissão aqui, a gente estava fazendo um bate-papo com o Dr. Salim. O Dr. Salim, ele foi colunista do Planalto. Do Planalto. Jornal do Planalto. Jornal do Planalto, do falecido colega Arlindo Ribeiro Ligeirinho, Exatamente. Conhecidíssimo em Diadema e um pós-emancipador. Ele tem lá perfil absurdo. 30, 40, morreu com 85 anos. Dedicado. Ele é um perfil, né, do que a gente vem desenhando do pós-emancipador. E o Dr. Salim, ele escreveu durante 2 anos e pouco a coluna de esporte. E o Dr. Salim está escrevendo um livro. E toda quarta-feira ele vai lá na biblioteca para tirar foto das matérias dele, para ele fazer a transcrição. E eu lancei um desafio. Falei, vamos falar com o Lubac, com a ABC News, vamos republicar 6 meses das suas matérias e fazer um comentário. Como que era Diadema no esporte, no futebol, por exemplo, na década de 80? A partir da visão dele, dos artigos que ele construía, porque ele narrava todo o esporte da cidade. Olha a riqueza disso. Presidente do Diadema. Diadema, Liga Diadema? Não, Diadema. Tima, Isso. Esporte Clube Diadema, talvez. Exato. E é engraçado, e é antes da emancipação. Isso é uma discussão muito interessante. Teve times que são registrados. Tem sede lá também. Exatamente. Então, isso, para quem gosta de esporte, por exemplo, até brinquei. Então, a cidade, a construção de Diadema, ela tem bases do esporte muito bem enraizada, né? Isso representa hoje ter, por exemplo, clubes grandes que têm até estádios, e a estrutura de futebol da cidade é muito forte. Muito forte. Né? Exatamente por causa dessa origem. Então o cara às vezes está no timinho lá de várzea, nem sabe dessa origem. Então a gente quer trazer isso novamente à tona. Então, registrar, publicar, divulgar. Nossas metas. Nós queremos até final, e aí um compromisso que você já assumiu, e aqui já quero deixar registrado, nós vamos entrevistar aproximadamente 30 pessoas que a gente acha que tem esse perfil de pós-emancipadores. Então, primeira meta até dezembro. Então, nós falamos de 30 pessoas que vão estar durante 1 hora contando história, resenha. 2, nós vamos trazer isso para o jornal, transformando isso em matéria, como você vem brilhantemente fazendo já, né? Trazendo as matérias do Dr. Cláudio e dos emancipadores. Do Walter tá lá. Do Walter tá lá também. Esqueci de publicar. Então, vamos correr com isso. Mas o compromisso que cada tem aí a publicação. E o mais importante, que é um compromisso de um dos projetos que eu coordeno, que é da Cooperativa Nacional de Agentes Ambientais, que chama Agentes por 100 milhões. É um programa de captação de recursos para projetos e entidades. Então, nós vamos sair daqui com compromisso, já iniciamos, na verdade. Nós estamos mapeando várias fontes de recurso, Fundo Municipal de Cultura, a Lei Rouanet, Aldir Blanc, todas as linhas de financiamento, seja incentivado ou não incentivado, nós vamos começar a desenhar para fortalecer o pós-emancipadores. Seja... Aí, isso já pensando o ano que vem. Exposição. Então, a gente gostaria muito de dar cara e trazer acervo dessas pessoas e fazer com essas famílias... contato ali de alguma forma com um vídeo, uma voz de um cara Exatamente, antigo. Contando alguma coisa, fotos da época, reproduzir a nossa resenha, o cara aqui contando a resenha dele numa exposição. Vem cá, ouve o que o Salim falou, ouve o outro fulano, para ouvir essa questão da história. Então, isso é o compromisso nosso. A questão da publicação física, então transformar isso num livro. No livro. Né? Então, transcrever toda essa jornada nossa sem gestão, sem interferência. Porque há críticas... que a história de Diadema, ela, às vezes, tem uma leve interferência, às vezes ideológica ou política. Deixa lá, não tem dificuldade, a gente só quer complementar, né, e trazer mais fatos e evidências. A história da bandeira, que a gente bateu um papo. A história da bandeira, exatamente. Resgatar isso, trazer para as pessoas, até em forma de... nas escolas, né? Exatamente. Que aí a gente não precisaria estar fazendo esse papel se tivesse ali na escola sendo contado, de cada município até, não só de Diadema, que é o nosso foco, mas até nas outras cidades, passar, falar um pouco mais da bandeira, falar um pouco mais da cidade, como que nasceu, quem foi que construiu ali,
de pós-emancipadores, né? No caso de uma cidade que nem Diadema que teve a sua emancipação, né? E assim, não é uma discussão, de ser patriota, mas não é uma discussão de patriotismo. É uma discussão de identidade cultural, pertencimento, né? Pertencimento, né? Empoderamento, orgulho, né? É uma discussão ampla, é uma discussão de política pública. Quando você trabalha educação a partir do seu território, contando a sua história, você ensina melhor. Quando você traz as pessoas valorizando a sua cidade, você tem consciência de um voto mais coerente para um deputado, para um senador ou para qualquer outra. Acaba interferindo nessas áreas. Até de você jogar um papel na rua, você vai pensar duas vezes, exatamente. Uma bituca de cigarro. Exatamente. Então, essa ideia da construção da identidade e do pertencimento. E, por fim, nós temos duas novidades que ainda vai acontecer esse ano, né? Uma é uma provocação nossa, e deixar aqui já, depois coloque lá no comentário. Uma é uma grande pesquisa, né? Você que tem o tio que acha que é pós-emancipador, ou você que se identifica, né? Vamos entrar, a gente vai criar um link junto com a ABC News, vamos entrar lá no link e vamos contar a história dessas pessoas. Ajude a gente a identificar essas pessoas. Esses personagens. Então nós vamos fazer uma pesquisa municipal bem ampla. O segundo ponto, que é o uso das tecnologias, que hoje aqui nós estamos usando tecnologias, redes sociais, enfim, que é o uso da inteligência artificial, onde todas essas informações, Lubac, ela vai num grande banco de dados de uma inteligência artificial, de um algoritmo, onde nós vamos alimentá-lo, né, com toda a ética, coerência, para ele poder reproduzir essa história. Então é uma inteligência artificial que você pode ligar, ela vai falar com você em áudio, você pode conversar no WhatsApp e você pode mandar, né, artigos, informações, foto, ela vai guardar isso no banco de dados e a partir desse banco de dados nós vamos criar acervo e 100%, esse é um compromisso nosso, 100% vai ser disponibilizado para a Casa de Memória. Todo e qualquer acervo vai ser disponibilizado. Então, o agente, né, um agente pós-emancipador, nós vamos também divulgar nos próximos dias, né, qual o telefone, qual que é o link, onde você entra, para bater um papo mesmo, né, isso nós vamos fazer. E terceiro, a gente sabe que a construção de política pública, ela tem que ser uma construção a partir da sociedade, sentindo as dores, as vocações da sociedade, mas ela tem que ser articulada com o poder legislativo e executivo. Não adianta a gente fazer nenhuma discussão aqui de construção de identidade da cidade se a Secretaria de Cultura não aposta nisso. Não adianta a gente fazer nenhuma construção aqui se a Câmara Municipal, que são vereadores, filhos da cidade, foram eleitos para representar essa cidade e proteger o patrimônio dela, não assumirem compromisso também. Então nós estamos já, na verdade, apresentamos uma minuta para alguns vereadores, né, dessa discussão, desse conceito em construção, e nós vamos solicitar uma audiência pública na Câmara Municipal, vale a audiência pública, para trazer essa discussão e expor o que já vem sendo produzido e o que a gente quer de médio e longo prazo. Isso é importante. Afinal de contas, nós estamos falando de 67 anos, de vários personagens, várias pessoas que construíram a cidade que você não faz da noite para o dia. Perfeito. E também não faz sozinho. Então, nós começamos esse projeto através de um bate-papo ali, uma resenha, né? Exatamente. E hoje a gente está chamando você, população, cidadão diademense, agente político, comerciante, empresário, para ajudar a gente através desse Google Forms que a gente vai lançar, né, para você contar a sua história ou a história de alguém que já se foi, de empresas. Eu estava conversando que agora eu vou bater papo, não tem como não falar do pós-emancipador, né? Então eu estava conversando com o Zezão, por exemplo. Perfeito. Ele falou, eu sou um pós-emancipador, cheguei aqui em 70. Quer dizer, foi 69, né? 59, não, 59, desculpa. Então, assim, ele chegou com 10 anos aqui. Então, assim, é um pós-emancipador que está aí como agente político, né? Conhece muito, já me contou várias histórias, já está fazendo um contato com uma empresa, eu acho que é a IGP, que tem 90 anos lá. Na verdade, a IGP eu acho que foi fundada em 38. Então, boa, ele falou que tem 90 anos. Você vê que o cara já tem história. Eu falei, você tá convidado. Tô montando a agenda, vou arrumar um espaço para você lá contar a história de Diadema. E aí a gente pega, por exemplo, a gente tentar lembrar aqui, ó, você vai ter
próprio IGP, você vai ter Brasmetal, você vai ter Irmão Parasmo, você vai ter a Schuller, Prensa Schuller. Nós temos aí um grupo de empresas que vieram junto com a pós-emancipação em 60, 63, 64, até 70. Aí eu levantei algumas empresas que estão até hoje. Então, olha o quanto elas construíram, olha o quanto que gerou emprego, olha o quanto gerou renda. E quem foi a pessoa que teve a brilhante ideia de vir para Diadema? Esse diretor está vivo, não está vivo? O CEO dessa empresa está vivo? Por que escolheu a Diadema? Né? Era uma questão tributária, não era tributária? Já morava aqui, não morava aqui? E facilidade no porto, dependendo do facilidade do porto. Qual era a visão estratégica desses empresários já nesse período? Que são empresas que vieram e se sustentaram. Você tem cidades que ela tem uma rotatividade muito grande da atividade industrial. Tem cidades que tem empresa que fica lá 10 anos, depois sai, vai para a guerra fiscal, mudam de locais. Diadema não, tem empresas que se consolidaram e estão até hoje. Lógico. E aí um dado importante da cidade, a Diadema tem um dos metros quadrados comerciais mais caros do ABC. E aí, consequentemente, o metro quadrado residencial também mais caro. Mas tem um porquê também, né? Aí você tem a densidade demográfica, que isso você não tem tanto território à disposição, quando você tem muita oferta, cai o preço. E você tem a questão do acesso estratégico dela, né, em relação a imigrantes, Anchieta, São Paulo, aeroporto e assim por diante. Então isso impactou um pouco, no momento de crise econômica, a saída de várias empresas que estavam aqui pagando aluguel. Mas você tem vários empresários que se construíram na cidade com áreas que foram construindo galpões, alugando. Tem uma especulação imobiliária muito forte aqui na cidade, né? Então, você tem empresários hoje bem-sucedidos que são bilionários que se constituíram na cidade e estão na cidade ainda. Tem apartamento de 1,5 milhão lá. Exatamente. Por incrível que pareça. Uma cidade que, se você olhar os noticiários, a transformação social dela foi muito forte. E com essa questão do pós-emancipador, a gente vai derrubar esse olhar que muitos ainda têm com relação ao Diadema, né? Porque apareceu lá no noticiário policial e aquela coisa toda. Hoje tá como uma metástase aí no Brasil inteiro, essa questão de violência, de noticiário ruim. Então não dá nem para falar, né, que Diadema... Mas para tirar essa questão, esse trabalho pode resgatar o valor de Diadema, não só no noticiário, mas de coisas boas que foram produzidas e que estão sendo produzidas até hoje, né? Não, e falar a gente tem uma universidade federal com dois polos. Nós temos toda uma discussão da Unifesp, que hoje era para ter ampliado mais, mas que faz um atendimento importante. A gente tem hoje empresas com tecnologias de ponta instaladas na cidade, temos multinacionais. Então, Diadema tem um perfil econômico muito estratégico, né, para o país. E isso é uma coisa que a gente também não valoriza, né? Então, isso faz parte desse pós-moderno, né, de Diadema, né? Hoje você tem empresas, aí, é uma coisa que me chama a atenção, muitas empresas na área de tecnologia verde. A gente tem uma das primeiras empresas que produzem descartáveis a partir da cana-de-açúcar, né? A partir de tecnologias alternativas, né? Então, tem várias empresas hoje que a gente precisa falar para o mundo que está em Diadema, né? Você pega o polo cosmético do Brasil, Diadema, por isso que existe o polo cosmético, né? Você tem uma faculdade técnica que tem o primeiro curso técnico de tecnólogo em técnico em cosmético, tem um nome específico. Exato. Que era aqui da cidade e está na cidade, né? Então são riquezas, são valores que a cidade tem, né, muito importante. Então, isso que eu queria deixar claro aqui do nosso compromisso, da construção da identidade, que isso possa contribuir para políticas públicas, que a gente possa registrar, gravar, publicar e dar visibilidade a essas pessoas. Porque, novamente, é um exército silencioso
que vem construindo muito por essa cidade, e essa cidade, no mínimo, deveria agradecer essas pessoas. Então, um ato de agradecimento, que é o mesmo ato que eu venho fazendo pela contribuição que a cidade fez para mim. Mas eu não sou filho da cidade. Eu também não. Quando você me trouxe a ideia, eu gostei. Eu estou há 15 anos com o jornal na cidade de Diadema. Não é fácil. Então, assim, quando você me trouxe, primeiro que é fenomenal, porque eu vou estar publicando histórias, coisas que traz valor para o jornal. Né, que as pessoas vão querer ler o jornal porque a gente está contando essas histórias e obviamente que a gente vai abrir para qualquer outro tipo de veículo que quiser divulgar esse trabalho, que isso não é uma coisa nossa, não é uma coisa minha, nossa, isso é da cidade. Né? Isso pertence à região do ABC Paulista, né, das 7 cidades. Então, quando você trouxe, eu falei, não, claro, quem é que não vai querer, né, encabeçar um projeto desse? A gente também quer deixar um legado bacana, bonito, então é o que você falou. Eu também não sou de 2010 de Diadema, mas venho contribuindo dentro do que eu posso, através da comunicação, da informação, desde o Diadema News, hoje já mais ABC News, a gente está com um jornal nas 7 cidades, e fazendo um trabalho bacana, e para mim foi fenomenal. Eu agradeço a ideia quando você trouxe numa conversa, informal ali, eu falei, pós-emancipador, mas vai arrumar confusão com os emancipadores. E assim, novamente, com todo respeito aos emancipadores, o ato do aniversário, que também é o ato de homenagem aos emancipadores, ele está virando um ato político esvaziado. Porque nós estamos falando de número muito reduzido de... Precisamos resgatar a dignidade de Diadema. Isso. Um slogan bonito, né? É um slogan bonito. Isso, exatamente. Vamos para cima e fazer. Vamos tirar todo mundo aquela capa de que vou fazer e vou fomentar o cara que começou ali com a ideia. Não, vamos tirar esse, né? É um movimento, tem que ser um movimento da cidade, pela cidade. A gente quer trazer políticos aqui que trabalharam muito pela cidade. Isso. Entendeu? Pessoas comuns, que é o protagonista silencioso, que é o pós-emancipador, que trabalhou 30 anos. Mas tirar esse negócio, eu vou começar um projeto que o cara começou falando ali, não, é da cidade. Qualquer um que quiser começar a falar, e lembrando, ninguém está patenteando nada. A construção nossa de conceito, Lubac, ela é exatamente olhar o silencioso. Por quê? Não adianta a gente também trazer um político que tem contribuição na cidade, mas que viveu só da política. Só da política. A discussão nossa é desenvolvimento econômico. A gente que gera emprego, renda e paga imposto. Que é a parte difícil, né, meu? Que é a parte difícil, que é o pessoal que está desacreditado. Manter, o cara segurar o trabalho por muito tempo. E o cara está desacreditado. De NR1, você viu o cara segurar 10, 15 anos numa empresa, não existe mais isso. É difícil. Hoje não existe mais. E o cara está desacreditado, às vezes, da cidade. Porque, às vezes, ele vê, e aí, aí eu vou trazer isso como crítica, que aí eu acompanhei um pouco isso, algumas das últimas eleições. O cara ficar olhando a briga na cidade, você não é da cidade, você não é da cidade, você não ajudou a cidade, você não ajudou a cidade. E são pessoas que às vezes estão lá numa posição de discutir como vereança, ou prefeito, ou prefeita, que são pessoas que vão ter que responder pela cidade. Então, calma aí, vamos discutir melhor a história da cidade, vamos discutir melhor as dores que cada bairro tem, porque às vezes a política ela tem esse risco de ficar esvaziada e tendo agentes políticos que não são filhos da cidade, ou que não tem uma construção de identidade da cidade. E aí o empresário que sabe como que é a cidade, que sabe as dores, olha e fala, ixi, não é bem assim que ele fala, não. A história é diferente de Diadema. Entendeu? Então, porque tem dois lados, né, da história. Né? Não, porque o cara vai falar o que ouviu. O cara não viveu a cidade. Né? Isso para várias situações, não só para vereadores, prefeito, e não é uma gestão só, estou falando de várias gestões, né? Então essa é uma discussão que a gente quer fazer e começar a falar, tá bom, mas o que configuraria, qual que é o perfil de uma pessoa que de fato tem identidade e viveu as dores da cidade? Pode ser um pós-emancipador. Esse cara é um pós-emancipador? Não é um pós-emancipador? Né? Em que momento? Você já falou um pouco aí, é de 30 anos de contribuição. Então, quando a gente fala de contribuição, atividade econômica, alguma coisa, se for comunitária social, a questão do futebol, do turismo, do lazer, da atividade econômica, da política também. A política é um elemento de tudo isso. Então, mas tem um período. Principal. Não o principal. Pelo contrário. A gente nem olha isso como prioridade, a gente quer olhar aqui. Além disso... Ela entra até como uma prioridade no momento certo, que é você entender que você
é um diademense de raiz, aquele que lutou todo esse tempo e que é bons políticos. Sim. E esses bons políticos você conhece na sua cidade. E pode ser ele o cara que você vai votar nesse momento. Nesse momento, eu acho que passa a ser importante, até prioridade. Você entender, pô, mas esse cara é de Diadema. Eu tenho que votar nele. E não ficar no campo dos clubes ali, dos clubes que eu falo, dos grupos, né? Político que vai te levar para outros lugares. E aí, isso também é ruim, porque isso compromete o futuro da cidade. A gente precisa discutir as lideranças, novas lideranças políticas. A gente teve até alguns vereadores que entraram na casa, que têm uma idade interessante, que estão construindo a sua identidade, que isso é legal. Até acho que essas pessoas... E aí, com toda a tranquilidade aqui de falar de um dos vereadores, que é o Marcinho Júnior, que é um dos vereadores que já vem fazendo trabalho com os emancipadores, né? Lá, quem quiser entrar lá, acompanha, olha, com os emancipadores. E é um rapaz, é um jovem bem comprometido com a cidade, né? É um exemplo de uma liderança comprometida. Mas a discussão nossa de valorizar o passado é para garantir pessoas muito coerentes no futuro. Alinhada. Porque senão a gente passa daqui 10, 20 anos, essas pessoas que são memória vivas, já hoje nós falando do pós-emancipador, ele vai estar com 65, 70, 75 anos. Essa faixa são pessoas que acabaram vindo para cá com 6, 7, 10 anos e tem essa faixa hoje de idade próximo de 65 aos 75, próximo dos 80 anos. Até um pouquinho mais, 83, o pessoal que veio um pouquinho antes. Mas qual que é a grande vantagem nossa? A gente tem a oportunidade real, Lobac, de contar a história viva da cidade por pessoas que estão vivas e lúcidas. Vai tentar fazer isso em São Bernardo. Não consegue. É gigante. Estão falando de 400 é mais velho que São Paulo. Anos. Então você vai ter 473 vai fazer. Você tem agora, a família da família da família que manteve alguma coisa. Aqui não. Aí você vai passar uma vida e não vai terminar. Não vai. Aqui não, aqui a gente tem aqui, ó, tá vivo. As escolas que eles frequentaram, as baladinhas, as E aí eu ruas. fico um pouco indignado porque que nenhum dos políticos, dos prefeitos que entraram não encabeçou, não teve essa ideia de fazer isso. Porque é o que você falou. Cidades com muita idade, 400 e poucos anos, fica difícil. Mas Diadema não, o que você falou, as pessoas estão aí, andando entre nós. Mas aonde nós tivemos um equívoco, Lubac, os agentes políticos vêm construindo, sim, bastante coisa importante, mas o olhar sempre foi para os emancipadores. Então, ele olha para um grupo da sociedade que só tiveram um ato político. Esse grupo aqui, com certeza, alguns filhos tiveram uma atividade econômica. Mas depois desse pessoal, quando a cidade se emancipou, alguém olhou e falou, opa, então veio um exército para cá de pessoas investindo na cidade, montou o seu negócio. E lembrando, nós não estamos falando do cidadão comum. Todo respeito também ao cidadão comum. Aquele que mora na cidade, trabalha. Não é dessa pessoa que a gente está falando. Falando de agentes de mudança, agente de desenvolvimento. Desenvolveu a cidade. Pessoas que... Para ter o número que tem hoje, de 300, quase 400 mil, que está falando no censo 2022, esse cara que chegou e falou, vou investir, acredito... Esse empresário, essa empresária, esse líder, essa pessoa lá da comunidade... O comerciante, é o cara da farmácia, é o cara da padaria, é o cara do posto de gasolina, é o cara do comercinho, da vendinha, né? É o cara da vendia que virou uma venda grande, é o cara da empresinha que virou uma mega empresa, né? É o cara da empresa pequena que comprou e participa hoje de uma multinacional, é o cara que comprou 5 terreninhos, construiu o seu galpão, né? São essas pessoas que vêm construindo todo dia Diadema, mas que, assim, vêm construindo todo dia, mas já estão nessa jornada há mais de 30 anos. Então, esse cara tem que ser reconhecido. Né? Diadema sofreu muito com a questão da avaliação de imposto, porque como foi a maior valor metro quadrado, o IPTU o acompanha. A questão tributária na cidade, a cidade tem um déficit tributário muito grande, porque tem uma
uma certa deficiência na gestão disso nas últimas décadas. Tem muitas empresas aqui que devem muito, né? Mas para esse cara segurar a responsa, pagar imposto, pagar funcionário numa cidade que tem escassez de mão de obra, a gente não tem tanta oferta de mão de obra, porque nós temos bastante atividade aqui no entorno, tem escassez de mão de obra, né? Eu também sou empresário, tenho atividade, tenho mais de uma atividade na cidade, eu sei também a dificuldade que é isso daí. Então, dentro dessa realidade, Lubac, que a gente quer dar luz a isso, dar voz, né, garantir muita resenha, muita risada, muita conversa, até contrapor. Às vezes um cara vai vir e vai falar de tal cenário. Vai vir outro cara e falar, não era bem assim, não, mas tal. Mas as duas informações são importantes para a gente começar a validar, cruzar e sistematizar. Né? Isso que é importante no sentido da construção. E que isso possa ser uma sementinha, né? Nas pessoas da cidade, no sentido da construção da identidade, né, da dignidade, do orgulho, né? E aí, só para finalizar aqui, tantas Marias, José, Feitosa, Salins, né, Roberto, Carlos, Elizabeth, Beth, enfim, tantos nomes, sobrenomes, Ferreiras, né, enfim, que vem construindo essa cidade que precisam de ter voz, né, e ser visto. É isso. A gente vai continuar batendo nessa tecla, a gente não vai parar porque tá gostoso de se fazer, né? E outra, a minha profissão, por exemplo, jornalista, a gente vive do quê? De ouvir histórias. Investigar, ouvir história. Contar histórias. Então, assim, tá sendo muito bom pesquisar. Não sou um exímio conhecedor de Diadema e dos personagens, mas passei a conhecer um pouco mais de algumas histórias de pessoas e que a gente vai se aprofundar e que a gente tem um prazo, obviamente, médio, vai passar por algumas etapas. E eu tô dentro, a gente tá aí levantando a cada dia, eu tô ficando mais perito em Diadema. Quem quiser ter meu contato aí, pode mandar a história pelo WhatsApp. Quem tiver aí meu contato, quem tem uma história para contar, WhatsApp, no agente. Aqui, distribui o nosso programa de hoje, faça seu comentário, a gente vai distribuir aí um protocolo para você contar a sua história, colocar aí o nome da sua família. Então é isso, eu tô adorando fazer isso aqui. E lembrando, só para deixar registrado aqui, nós não somos filhos da cidade no sentido da construção da história. Nossa contribuição é muito curta em relação a muitas pessoas que a gente está valorizando. Que a gente está indo atrás e nós não temos nenhuma vontade de dizer que nós temos verdade sobre a história da cidade. Porque nosso papel aqui é ser agente articulador dessas pessoas que de fato têm história da cidade. E como você falou no começo, ser uma ferramenta. Uma ferramenta, né? Eu vou cuidar da parte de captação de recursos, organização, a questão da construção da lei, né? O Lubac vem todo o trabalho de fazer as entrevistas, transmitir, e depois nós vamos sistematizar isso e entregar para o poder público. Falar, isso aqui é uma contribuição, um agradecimento nosso. Exatamente, para uma cidade que eu, pessoalmente, tenho muito orgulho, muita paixão pela cidade. Minha esposa fala, mas e aí, o que você vem de Diadema? Eu falei, puta, parece que eu nasci aqui. É estranho, porque quando eu vim morar em Diadema, eu estava trabalhando como editor de vídeo para uma produtora da Ultra Farma. Certo. E aí conheci um rapaz lá que era de Santo André. E aí eu falei, pô, vou montar um jornal lá, que é meu sonho, quero ter um jornal e tal. Ele falou, Diadema? Não, pô. Monta em São Bernardo, monta em Santo André. Eu pensei, mas depois eu olhei. Sabe qual que... A minha escolha por trabalhar em Diadema foi o território. Eu falei, eu consigo alcançar muito mais rápido. Pequeno que comecei sozinho. Eu falei, o pouco que eu andei, eu fui andar quando eu cheguei, conhecer a cidade e tal, comecei a conhecer políticos e tal. Eu falei, pô, é o cenário perfeito para eu dar um start. Eu vou para São Bernardo e vou ter que trabalhar no bairro. Sim. Então eu vou ter um jornal de bairro. Não. Eu quero o jornal com o nome de uma cidade. E assim eu fiz. Então, essa foi uma das minhas escolhas, né? Mas assim, em nenhum momento quando ele olhou assim, meio que com preconceito, falou, não, Diadema não, cara. Diadema você não vai conseguir muita coisa. Eu não vi dessa forma. Né? Com preconceito, mesmo sabendo das histórias de Diadema.
que foi em nível nacional, as coisas que aconteceram, né? Eu falei, não, o Diadema é um território bom, um território que dá pra gente trabalhar sim. E aí você vê também a questão do território, eu falei, pô, vou ter um jornal com o nome de uma cidade. Eu tô grande já, Sim. entendeu? E agradeço muito, porque se hoje eu sou conhecido na minha profissão, foi em Diadema que eu comecei. Sim. E é importante, você já teve a oportunidade de promover debates de candidatos, que eu acho que é uma construção muito importante isso. Exatamente. Né? E exatamente isso que a gente vem fazendo é uma construção novamente. E aí para frisar nosso compromisso de médio e longo prazo e o projeto. Nós temos o compromisso de gravar ainda esse ano 30, né, episódios, né, com nomes de emancipadores e pessoas que têm esse perfil de pós-emancipadores para começar a construir. 30, até dezembro. Né? Quando chegar em dezembro a gente faz a conta. Se foi 20, 30, se foi 50. 2. Nós estamos produzindo esse projeto de lei, conversando com alguns vereadores para garantir uma discussão interna, uma audiência pública na Câmara Municipal. A gente já veio falando com a Casa de Memória, a Secretaria de Cultura, no sentido da gente disponibilizar todo o acervo que a gente vai ter, né, doando isso, né, para a memória da cidade. 4, nós vamos ter o agente de inteligência, que é uma coisa muito legal que a gente está produzindo, estudando, onde vai ter aí uma inteligência que ela vai poder conversar, contar história, você vai tirar dúvida, vai perguntar de quem foram os candidatos, como que a cidade foi construída, vai perguntar cada história. É toda essa produção que a gente vai fazendo, mais as pesquisas, porque a gente está pesquisando pra caramba. A gente está lendo pra caramba, o Lubac está lendo pra caramba. Esqueci de trazer o livro que eu peguei com o Walter. Exatamente, a gente está comendo os livros, tá se apropriando disso que a gente está sustentando. Então, essa inteligência, ela vai ter isso tudo mapeado, com uma inteligência que se autoalimenta. Você liga para ela, ela vai falar com voz, com você vai conversar, uma coisa muito legal. Uma data para a gente lançar isso aí? Olha, de repente, estipular até um compromisso para acelerar então, a gente. Vamos lá. Hoje, toda a estrutura, que a gente chama de estrutura do agente está pronta. Eu venho testando ele com outras memórias, né, outros temas. Né? E todo o conteúdo que a gente vem organizando tá aqui, já tem bastante coisa. Eu acho que a gente consegue, semana que vem, colocar a versão teste na rua. Então, bora. E aí semana a gente pode fazer. E aí o desafio é o seguinte: a gente vai fazer um programa, nem que a gente faça também, Lubac. A gente vai falar com ele ao vivo. Falar, vem cá. Vem cá. E aí, assim, vou deixar o desafio então. Daqui até 10 dias a gente faz um programa desse. E você que está nos ouvindo, deixe sua pergunta para a gente tentar responder. Como chamar, quem foi o segundo prefeito, quem não sei o que lá, que partido, quem é a fulana que ajudou a desenvolver o projeto social e tal. Tudo que for detalhe de riqueza, por que a rua, por que o bairro chama Y, outro Z, quais são os símbolos do marco, por que o hino de Diadema tem tais refrões, o que isso representa naquele momento, como que foi a jogada política, as forças políticas no dia da eleição. Faz essas perguntas, essas provocações. Quais são as 3 vilas originais? Quais são as 3 vilas originais? Quais são as regiões que não queriam a emancipação? O que representava? Saiu uma publicação no jornal Planalto. Não, minto, na época acho que era na Folha. Chamava A Suíça Brasileira. A Suíça Brasileira. Onde que era a Suíça Brasileira? Não era Diadema. Era Diadema. É Eldorado. Eldorado. Uma foto bonita do Eldorado com a festa dos navegantes. É coisa de cinema. Era a Suíça Brasileira. Então, do que a gente está falando? Olha o tamanho que a gente já foi. Olha a riqueza. Né? E aí isso vai desdobrar, mas a represa pode ser desassoreada, não pode? Como que é isso? Como que é? Dá para resgatar a questão histórica, gastronômica da cidade, né? Tem um restaurante alemão no Sete Praia. Uhum. Tem um absurdo a história que tem naquele restaurante, enfim. Então façam perguntas, deixa aqui no comentário, e na próxima, nosso compromisso é trazer respostas a isso e fazer um teste real. Isso vai ficar aberto, é público. E por fim, lembrando, isso é um movimento, né? A gente está começando, ele é aberto para todo mundo que quiser colaborar. Sou historiador, gostei dessa história, quero colaborar. Exato. Manda ok. Gostei disso, quero conversar.
Contato lá direto, a gente tá aberto aí para construir isso coletivamente. O WhatsApp tá fácil aí nos Google da vida, qualquer Google que tiver. Entrar lá no grupo, Então, a gente vai continuar falando dessa cidade que o plebiscito foi em dezembro de 1958. Perfeito. E 1º de janeiro de 60 se instala o município. É isso? Exatamente. São 2 datas. Isso, exatamente. Eu já estou começando a ficar bom nisso. Exatamente. Gente, obrigado. Acompanha a gente. Vamos falar do pós-emancipador, vamos falar da cidade, vamos começar a colocar isso nas pautas dos bares final de semana, na conversa do jantar, almoço, café da manhã da família, as escolas ali, tentar passar alguma coisa já para os alunos. Que fale que a gente está falando sobre isso e tentar passar alguma coisa para eles. Esse é o nosso objetivo, fazer com que a cidade de Diadema, com essa nova safra de pessoas que não conhece muito o histórico, a cidade, passa a conhecer através de quem viveu mais de 40 anos contribuindo para a cidade. Esse é o nosso objetivo e único objetivo. E está muito bom de se fazer. André, quer deixar mais uma mensagem? A gente está encerrando. Não, é isso. Lembrar, pedir para vocês interagirem com a gente. Essa construção, ela só é possível vocês nos provocando, vocês indicando, vocês interagindo, respondendo o questionário, mandando foto, mandando informações. Né? Tem uns 3 grupos, Lubac, que está no Facebook, que é Memórias e Fotos de Diadema Antiga. Então, por exemplo, é um trabalho muito importante quem iniciou isso. Tem bastante foto. A gente vai entrar lá, vai provocar o pessoal a reenviar as fotos. E nós queremos tratar essas fotos e começar a ter material. A nossa ideia é contribuir para uma história cada vez mais forte. Também, viu? Deve ser Instagram, Facebook? Facebook, é um grupo antigo do Facebook. Eu já vi também. Então, assim, serão fontes de pesquisa também no final desse projeto. E aí, se é que tem final, né? Fazer depois, Lubac, pequenos depoimentos, né? Gravações, também a pessoa quer fazer um pequeno depoimento, grava, a gente publica isso nos canais, a gente tá no ABC News lá com a parte do pós-emancipadores, tem até o outro jornal que a gente está trazendo aqui que vai colaborar, que é o Conexão. Conexão ABCD. Quer abraçar e criar também e abrindo para qualquer outro jornal. E tudo que vier a gente vai publicando, porque as redes sociais, ela tem uma capacidade de memória absurda. A gente pegou, publicou, tá na rede social. Depois salva isso no banco de dados, tá na memória. Não dá para ser contra a verdade quando você tem uma memória grande, uma possibilidade de construir uma memória grande. Então a gente quer cada vez mais construir essa memória afetiva de Diadema em agradecimento. Tá de parabéns. Estamos de parabéns. Gente, obrigado aí por essa tarde e até o próximo programa. É isso, um abraço.